Oi, gente. Semana retrasada a gente conversou sobre o Bebê Rena, que é uma série bem conhecida, né? Que muita gente está falando da Netflix e muito polêmica. E hoje a gente também vai conversar sobre o filme bem polêmico, diga-se de passagem, que está no Prime Video. O filme é Segredos de um Escândalo, ou em inglês May December. É um filme de 2023, bem recente. E a trama toda começa quando a Elizabeth, que é interpretada pela Natalie Portman, que eu gosto muito dela, e ela é uma atriz, né, que trabalha em filmes independentes, que viaja para uma cidade para conhecer a Gracie, que é interpretada pela Julianne Moore. Não sei se estou falando certo, mas ela chega nessa cidade com o intuito de conhecer a Gracie, porque ela vai se inspirar nela para interpretar um papel num filme novo. E você pode estar se perguntando por que que a vida da Grace é tão interessante assim, a ponto de ser adaptada para um filme. É porque a Grace foi pega no flagra há 23 anos atrás do espaço temporal do filme, em uma situação bem delicada, bem polêmica, em que ela estava tendo relações íntimas com um rapaz de 13 anos, o nome dele era Joe. E aí ela foi pega no flagra, detalhe, ela tinha 36 anos na época, enquanto ele tinha 13 anos. Então ela foi pega, tendo relações com ele, foi presa, mas depois que ela pagou a pena, ela voltou a encontrar o Joe e eles continuaram juntos numa relação romântica, inclusive tiveram 3 filhos, dois são gêmeos, né? E eles no filme estão concluindo a graduação, não, desculpa, o colégio, o que dá a entender que provavelmente eles tiveram esse filho quando o Joe tinha 18 anos e ela provavelmente 41. Só fazer as contas aí que têm 23 anos de diferença. E eles têm uma outra filha que estava na faculdade, que era mais velha, ou seja, o Joe teve essa outra filha mais novo do que 18 anos, o que é uma situação bem estranha. A história do filme foi levemente inspirada num caso bem famoso de uma mulher americana chamada Mary Kay Letourneau. Depois eu coloco o nome aqui. E ela foi pega no flagra também, tendo uma relação com um menino, né, abusando de um menino de 12 anos em 1997, ela pagou a pena na prisão e eles mantiveram a relação depois durante muito tempo, inclusive tiveram 2 filhos, se eu não me engano. Então é um caso bem parecido com a situação do filme da Gracie e do Joe. Até agora não teve nenhum spoiler, mas pode ser que tenha. Eu quero falar bem à vontade do filme, então, caso você não tenha assistido e se importa com spoiler, para por aqui, depois você volta. Bom, já ficou claro que a história do Grace e da Joe é bem esquisita, né? Eles mantiveram a relação durante passados anos, continuaram na mesma cidade, convivendo com as pessoas, os filhos também. E é justamente isso que a Elizabeth, que é aquela atriz, né, interpretada pela Natalie Portman, vai buscar entender, vai compreender aquela pessoa, aquela mulher que é tão complexa, né? Entender o que, que ela pensa, compreender o que, que fez ela continuar esse relacionamento, se ela se sente culpada, se não se sente, para que ela possa atuar nesse papel. Só que com o passar do filme, a gente vai percebendo que é muito mais do que um estudo para atuar naquela personagem. Parece que a Elizabeth ela entra numa obsessão de encontrar a verdade acima de tudo para poder passar uma versão fidedigna para os telespectadores. E apesar do filme ser gravado num cenário, num lugar muito bonito, de praia, com pessoas bonitas, etc., há um contraste porque a atmosfera do filme ela comunga com esse mistério recheado de drama, recheado de obscuridade e uma coisa meio sombria. Então a trilha sonora carrega uma coisa dramática. Os personagens quando são filmados, eles são filmados de modo mais distanciado. Muitas vezes você não consegue olhar, perceber qual é a expressão dos personagens quando eles dizem certas coisas, né? Tem muitas cenas em que são filmadas a partir de reflexos de espelhos, principalmente com a Elizabeth e a Gracie, né? E são cenas bem intensas e bem simbólicas, assim, carregam muitos significados entre as duas. Quem vai nos guiando para entender como isso tudo aconteceu entre a Gracie e o Joe é a própria Elizabeth. Ela começa a investigar, a fazer entrevistas
com as pessoas próximas a Grace. Ela começa a ir no pet shop, onde tudo começou entre os dois. Então, ela começa cada vez mais cutucar, investigar, averiguar, para entender e buscar essa tal da verdade que ela quer encontrar da Grace. Ela não se satisfaz, né? E, de fato, é um caso curioso, no sentido de que a Grace, ela convive com aquilo e ninguém sabe se ela está negando a situação toda, né, que ela cometeu um abuso, ou se ela, de fato, sabe, mas tenta a todo custo conviver com aquilo porque favorece a vida dela, né? E isso intriga, isso deixa a Elizabeth cada vez mais curiosa com a complexidade toda da história. Só que cada vez mais ela vai virando a própria Grace. Ela vai falando com a língua meio presa da Grace, começa a se vestir, começa a se portar, começa, inclusive, a pensar e sentir, aparentemente, né, como a Grace. E isso vai ficando cada vez mais assustador. E a Elizabeth, ela entra ali como uma terceira, uma infiltrada naquela relação entre a Grace e o Joe, que até ali parecia que conseguia se sustentar de alguma forma, um mundo meio fantasioso, intocável, uma coisa que estava se sustentando a partir da negação da Grace e da não reflexão, da irreflexão do Joe, né? De nunca se questionar, provavelmente, sobre o poder de escolha dele. E à medida que a Elizabeth começa a ter diálogos com o Joe e começa a conviver mais com a Grace, isso começa a incomodar a Grace, começa a, a cutucar ela, porque a Elizabeth faz perguntas para a Grace, né? No sentido de, e aí, como é que você se sente com todo mundo do jeito que se te trataram? Você nunca questionou sobre o seu passado? E com o Joe, ele começa também a se perguntar sobre o seu poder de escolha naquele momento, quando ele tinha 13 anos. Então, a Elizabeth meio que vem para abalar as estruturas entre essa dinâmica toda familiar, não só entre o Joe e a Grace, mas também entre os dois e os filhos, enfim, os irmãos, o ex-marido dela, os outros filhos. Então, assim, é uma coisa bem polêmica. E o que me chama a atenção é que a Grace trata o Joe como se fosse mais um filho dela. Ela tem atitudes extremamente controladoras. O Joe, você vê que ele age com a Grace como se estivesse pisando em ovos, como se tivesse sempre com um certo receio, né, do que ele fosse fazer, falar diante dela. E também com os filhos, ela age de um modo bem controlador nesse sentido, porque, por exemplo, tem algumas cenas com a filha dela em que ela fala: Nossa, filha, como você é corajosa de usar o vestido mostrando os braços. Se fosse eu no seu tempo, eu não faria isso. Com o filho também, né, de expor ele falando sobre a estrutura física dele, que ele tinha que tomar leite para ser forte, enfim. Então, ela tem algumas falas meio passivo-agressivas, né? Uma coisa meio que se torna hostil, mas ela fala de um modo delicado, né? Então, tem muitos problemas naquela relação entre eles. O Joel, inclusive, se veste como um meninão, assim, né? Tipo, como se fosse o filho dele. E ele termina sendo mais isento daquela relação, né? Ele não tem muita voz naquela família. Como eu disse, o filme tem muitos símbolos. Um dos fatores que me chamou a atenção também foi o fato de que, enquanto a Grace tinha crescido com os irmãos caçando, né, e ela tinha esse hábito de caçar e, inclusive, cozinhar a comida que ela caçou, já o Joe, ele cultiva, né, ele trabalha para perpetuar uma espécie de borboleta que está em extinção. Então veja que de um lado o filme coloca a Grace como alguém que ameaça a vida, e já do outro o Joe como alguém que perpetua a vida. Não sei se vocês viram outros sentidos, né, nisso, mas coloca aqui nos comentários, que eu acho que o filme é justamente para isso, para que a gente também possa encontrar diferentes significados a partir do nosso horizonte, mas eu achei bem interessante esse contraste entre os dois. Segredos de um Escândalo foi dirigido por Todd Haynes e ele também dirigiu Carol, de 2015, e ele costuma trabalhar com esse gap entre a realidade e o mundo das aparências, que faz todo sentido em Segredos de um Escândalo. Segredos de um Escândalo é um filme que tem muitas camadas, se a gente for parar para analisar. Eu achei bem envolvente, apesar de ter um ritmo mais lento, mas assim, eu fiquei bem
presa para entender esse mistério, porque o filme parece que o tempo todo tem essa tensão, carrega uma tensão de que parece que vai acontecer alguma coisa o tempo inteiro. Então você fica atenta para ver se descobre alguma coisa, mas eu acho que no final das contas o intuito principal não é nem descobrir a verdade como a Elizabeth queria, mas sim devagar na complexidade desses personagens. O simbolismo, como eu falei, é muito forte, né, do filme, então acho que abre margens para a gente interpretar muitas coisas de acordo com cada olhar diferente de cada pessoa. Então, acredito que é um filme que eu indico. Ele tem temáticas mais delicadas, né, como o abuso. Então, mas também não tem cenas que são explícitas. Então, vale a pena você avaliar o que faz sentido para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, ativa as notificações, porque eu estou sempre postando um vídeo sobre filmes, sobre livros, sobre psicologia. Também compartilha com pessoas que você acha que vai gostar desse estilo de filme ou que já assistiu, né, para ajudar no crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo.